Agora que vocês já estão craques em listas, já fizeram vários exercícios, já praticaram a manipulação de listas, vamos aprender uma outra estrutura de dados um pouco mais sofisticada. Tá? As listas, elas armazenam uma coleção de valores, uma coleção linear, né? Sequencial, uma sequência de valores. Mas, em muitos casos, nós precisamos um pouco mais de estruturação nesses valores que a gente armazena. Vamos pensar, por exemplo, que você quer fazer um programinha para calcular as notas, gerenciar as notas dos alunos de uma classe. E na classe você tem 70 alunos e tem 5 notas ao longo do semestre, tá? Então, na verdade, você vai precisar de uma tabela, né? Por exemplo, com 70 linhas, uma para cada aluno, e 5 colunas, né? Matematicamente, a abstração que a gente usa para representar esse tipo de coisa é a matriz, né? Então, o que a gente vai ver agora são as matrizes. Todas as linguagens de programação têm alguma forma de representar matrizes e a gente vai ver como a gente lida com matrizes em Python da maneira mais simples. E a gente vai ver que matrizes em Python, na verdade, elas são listas de listas, né? A gente pode pensar que a matriz tem linhas, então vai ser uma lista de linhas, onde cada linha tem colunas. Então, vai ser uma lista de elementos que são as colunas daquela linha, tá? Então, dessa forma, a gente poderia ter uma matriz de 70 linhas, que seria uma lista de 70 linhas, e cada linha é 5 números de ponto flutuante para representar as notas dos alunos também, né? Um outro exemplo de uso de matrizes, vamos supor que você quer fazer a tabela do Campeonato Brasileiro, daí são 20 times e para cada time você tem que saber o número de jogos, empates, derrotas, vitórias, pontos ganhos, saldos de gols. Então você precisaria de 20 linhas, uma matriz de 20 linhas, uma para cada time, e uma coluna, um número inteiro nesse caso, para cada item, né? Número de jogos, número de vitórias, derrotas, empates e assim por diante. Um outro exemplo, um último exemplo, é um tabuleiro de xadrez para representar um jogo de xadrez. Você precisaria de uma matriz 8 por 8, né? Onde cada elemento dessa matriz seria uma posição no seu tabuleiro de xadrez, e daí você pode guardar lá, por exemplo, ou um string com o nome da peça, ou um número inteiro para representar, se você precisa de uma codificação para cada tipo de peça, um número inteiro correspondente, né? Mas daí você armazenaria numa matriz de 8 por 8 uma configuração do tabuleiro num jogo de xadrez, tá? Então, na verdade, o que nós vamos ter é uma estrutura de dados bidimensional com linhas e colunas. Tá? E a gente vai poder armazenar dados nessas linhas e colunas. Então, uma matriz A, por exemplo, a gente poderia representar uma matriz A, né? Dessa forma aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente desenha no papel, tipicamente a gente desenha uma matriz assim, dessa forma, né? Como se fosse um quadrado ou um retângulo ali, né? Essa é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. E depois a gente gostaria de acessar os elementos dessa matriz, né? Então, falar alguma coisa do tipo A de 0, 0 seria o elemento que está na linha 0, coluna 0 da matriz, que nesse caso é o número 1. Tá? Eu gostaria de poder falar alguma coisa também do tipo o que está na linha 2, coluna 1, eu gostaria que você atribuísse lá o valor 99, tá? Então, a gente gostaria de poder fazer manipulação dos dados numa matriz dessa forma e podemos fazer isso em Python, tá? Vamos abrir aqui o idle para ver como a gente pode fazer isso em Python. Primeiro, como que eu defino uma matriz? Se eu já tenho os elementos dessa matriz inicialmente, eu posso usar essa notação aqui. Vai ser uma lista de listas. Então, eu digo que o primeiro colchete para abrir a lista das linhas e daí um par de colchetes para cada linha, para conter as colunas. Então, vai ter 1, 2, 3, aí fecha um colchete, vírgula, daí aqui vem
a minha segunda linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uma matriz 3 por 3. Então, aqui a gente tem o 7, 8, 9. Tá? E daí fecho aqui completamente, pronto. Então, o A aqui, na verdade, ele está mostrando linearmente aqui, é uma lista de 3 listras dentro, né? Então, cada uma dessas 3 listas representa uma das linhas da minha matriz. Vamos ver agora um código para definir uma matriz, mas de uma forma ali um pouco mais dinâmica, onde, supondo que eu não tenho ainda os elementos que eu vou guardar na matriz. Então, eu quero inicializar uma matriz ali grande, por exemplo, 50 por 50, com um determinado valor inicial com 0 ou com algum outro valor inicial, para depois começar a manipular essa matriz. Vamos ver um programinha para fazer isso, e eu tenho aqui o programa já pronto, que é este programa aqui, matriz, pronto. Como é que funciona isso aqui? Então, vamos dar uma olhada nesse cria matriz. É uma função chamada cria matriz que ela recebe 3 parâmetros. O número de linhas que essa minha matriz vai ter, o número de colunas e o valor com o qual eu quero inicializar todas as células da matriz, né? Então, aqui, esse pedaço em verde, ele é um comentário que está explicando o que essa função cria matriz faz. Então, está dizendo que ela recebe como parâmetro 2 inteiros e um determinado valor ali, e daí ela devolve uma matriz, que na verdade vai ser uma lista de listas, né? Então, retorna uma matriz com número de linhas e número de colunas, em que cada elemento é igual ao valor dado aqui nessa variável valor. Então, como é que funciona? Primeiro, inicialmente, a gente cria aqui uma lista vazia para guardar as linhas da minha matriz, tá? Esse sustenido lista vazia é simplesmente um comentário, né? O sustenido é para indicar que aqui é um comentário que é para explicar para um ser humano o que esse comando faz. Isso aqui é uma coisa que não é processada pelo interpretador Python. O interpretador Python, ele ignora tanto essas linhas em vermelho, que são os comentários, quanto esse pedaço em verde aqui, que é o comentário inicial ali da minha função. Tá. Então, começamos com uma lista vazia e daí a gente faz esse primeiro for. Esse for e em range num-linhas, ele vai repetir num-linhas vezes. Então, se você passa o número 10 aqui como parâmetro para esse num-linhas, ele vai repetir esse for mais externo 10 vezes, tá? Começando do 0 e indo até o 9. Então, quando começa no 0, ele vai iniciando aqui, criando uma determinada linha. Então, aqui eu crio uma linha, vai ser uma outra lista inicialmente vazia para essa nova linha, tá? E daí eu faço um outro for para preencher os elementos das colunas dessa minha linha aqui, tá? E daí eu faço esse segundo for, um for encaixado dentro do outro for. A gente já viu isso. Com uma outra variável j. Então, for j em range número de colunas. Então, o número de vezes que esse for mais interno vai executar é o número de colunas da minha matriz. E daí, para cada vez que executa, eu faço um append, acrescento ao final da linha o valor. Então, como eu vou executar isso aqui num colunas vezes, ao final de executar esse segundo for aqui, a minha linha vai ter num colunas elementos dentro dela, e todos os elementos vão ser esse valor que é passado como parâmetro. Se passar o número 0, vai criar uma matriz inicialmente tudo com 0, tá? E daí, ao terminei de criar essa linha, eu adiciono, dou um append dessa linha na minha matriz. Então, cada vez eu vou acrescentando uma nova linha da minha matriz, e eu vou repetir isso num-linhas vezes, tá? Então, o for mais externo repete num-linhas vezes, e o for mais interno num-colunas vezes, e eu terminei, eu devolvo a minha matriz. Então, vamos ver se eu executar isso aqui e crio uma matriz. Então, eu vou fazer um cria matriz, recebe como parâmetro o número de linhas, o número de colunas e o valor. Note que ele já está mostrando aqui a documentação que eu criei ali, né? Cria, retorna uma matriz, ele explica direitinho, já botou aqui. Então, vamos fazer uma matriz de 5 linhas e 8 colunas, e eu quero que inicialize com o valor 0. Né? Tá. E daí ele me devolveu essa matriz, você vai poder ver aqui, ó.
8 colunas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa primeira linha tem 8, daí aqui está em sequência as outras linhas da matriz. Né? Um exercício que vocês podem fazer, que eu vou deixar para vocês, é o seguinte. Note que ele está mostrando as matrizes linearmente, assim, que não é um formato muito agradável para um ser humano ler, né? A gente está acostumado a ver matrizes nesse formato aqui, né? Uma linha embaixo da outra. Então, a minha primeira lição para vocês aí é escreva um método que recebe uma matriz como parâmetro e imprime essa matriz nesse formato bonitinho, uma linha embaixo da outra, ao invés de imprimir nesse formato aqui que esse interpretador de Python está mostrando, tá? Porque vai ser um jeito mais visualmente agradável de a gente visualizar as matrizes, então é um exercício para vocês fazer isso. Tá? Mas eu quero mostrar aqui um outro exercício. Eu quero modificar, o exercício é o seguinte, modificar esse código aqui do cria matriz, de forma que, ao invés de ele inicializar a matriz com um valor pré-definido em todas as posições, que ele vá lendo do teclado, ele dê oportunidade para o usuário que está sentado no computador digitar os elementos da matriz. Tá? Então, como a gente poderia fazer isso? Vamos alterar isso aqui, vamos fazer em conjunto aqui aos poucos. Então, primeiro eu vou gravar isso aqui num arquivo com outro nome, eu vou fazer um save as, em vez de chamar matriz, eu vou chamar de ler matriz, porque ele vai ler a matriz do teclado. Tá? Então, pronto, criei aqui um arquivo chamado ler matriz, e agora, a primeira coisa que eu preciso definir é o tamanho dessa matriz, quantas linhas e quantas colunas elas vão ter. Então, vamos ler do teclado, pedir para o usuário digitar. Então, eu vou fazer um método aqui chamado lerMatriz, que vai ler do teclado. Então, primeiro ele vai ler, ó, o número de linhas vai ser igual, daí eu vou fazer int input, então vou pedir para o usuário digitar, vou falar o seguinte, digite o número de linhas da matriz. Tá. E daí algo bem semelhante para as colunas. Só vou trocar aqui, aqui vai ser colunas, digite o número de colunas da matriz. Tá? Então, fazendo isso, eu já tenho variável lim guardando linhas e call guardando colunas, e daí sim eu vou chamar o cria matriz, passando como parâmetro o lim e o call. Tá? Pronto. Agora, então vamos alterar agora o cria matriz. A primeira coisa, eu não vou precisar mais desse valor aqui, porque eu vou ler do teclado os valores. Então, atualizar a documentação aqui para ficar certo, né? Então, a documentação vai ser cria, retorna uma matriz com número de linhas e número de colunas, em que cada elemento é igual ao valor dado. Não, cada elemento é digitado pelo usuário no teclado. Tá. Então, vamos ver o que a gente precisa alterar. A matriz continua começando com uma matriz vazia, daí a gente vai acrescentando as linhas aos poucos. Aqui eu crio cada linha, né? Continuo aqui for j nesse range. Aqui que muda. Agora não tem mais essa variável valor, a gente vai ter que ler do teclado. Então eu vou colocar aqui um comando, o meu valor recebe, vamos ler do teclado. Vamos supor que são números inteiros. Então int input, e agora eu vou falar o seguinte, digite o elemento, e agora eu quero que apareça qual é o elemento, então 00, 01, 02, eu vou usar aquela notação dos colchetes, então digite o elemento, abre colchetes, agora a gente precisa colocar o número da linha, né? Então vou dar um número, fecha aspas, eu vou precisar concatenar aqui nesse string o número da linha. O número da linha vai ser a variável i, tá? Só que a variável i é inteira, eu preciso converter para string para poder concatenar aqui no string, então eu faço str de i. Pronto, isso, o str de i vai pegar o valor, o número i, e converter aquilo para um string para poder concatenar.
Daí, tudo bem, então agora preciso eu fechar o colchetes, né? Primeiro colchetes, fechar o colchete da linha e agora abrir o colchete da coluna. E fazer a mesma coisa, só que agora vou concatenar o valor de J convertido para string. Então, string de J, pronto, mais e agora fechar o colchetes da coluna. Acho que é só isso. A gente vai ver se vai dar certo. Tá, então, tem que fechar mais um parênteses aqui do inteiro, pronto. Então, pronto, agora eu li o valor do teclado, eu vou acrescentar esse valor aqui na linha, o resto eu acho que não precisa mudar nada. Vamos rodar, fazer um teste aqui para ver se vai funcionar. Se tiver um erro, a gente conserta. Então, vamos lá, vai salvar, ok, to save, ok. Pronto, agora eu preciso chamar o método, como chama? Chama leMatriz, essa função leMatriz. leMatriz. Vamos ver o que acontece. Digite o número de linhas da matriz. Vamos supor que eu quero uma linha com uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Ó, digite o elemento 00. 1. Digite o elemento 01. 2. Vou digitar. Então parece que está funcionando, né? Ó, então eu falei que cada linha vai ter 4 colunas. Então a linha 0, ó, já tem os 4 aqui, agora já tem que passar para a linha 1. Vamos ver se vai passar para a linha 1. Sim, passou para a linha 1, coluna 0. Tá. 1, 2, 3, 4. Agora vou digitar uns números quaisquer aqui. Linha 2, pronto. Opa! Vamos ver o que aconteceu. Eu acho que eu digitei o 4 muito rápido aqui, ele não me mostrou a matriz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa matriz numa variável. Então, M recebe leMatriz. Fazer M recebe leMatriz, e daí 3, 4, e agora eu vou botar os vários elementos ali. A matriz tem só 3 linhas, né? Então, ela termina aqui. Pronto, esse aqui é o último elemento. Pronto. Vamos ver se o M armazenou o valor. Não, tem algum erro, ó. Não está devolvendo a matriz. Vamos tentar descobrir o que tem errado aqui com a nossa matriz. Descobrir o que tem errado nesse programa, né? Porque você note que o cria-matriz, ele está devolvendo a matriz que eu criei, né? Mas ele devolve para quem? Devolve para quem chamou ele. Quem chamou foi a função leMatriz. O leMatriz chama aqui o cria-matriz, mas ele não está fazendo nada. Então, essa matriz que está sendo devolvida está sendo ignorada e perdida. Então, na verdade, a gente precisa ou guardar numa variável ou colocar aqui o return cria-matriz. Assim, o leMatriz vai devolver essa matriz que foi devolvida aqui pelo cria-matriz. Então, descobrimos o erro. Então, vamos executar novamente. Executando novamente, salva o... Eu vou de novo fazer chamar aqui leMatriz. E agora uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, digitando os elementos. Atenção, pronto. Imprimiu, aqui está a nossa matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os elementos que eu digitei. Então, parece que deu certo, né? Eu posso também armazenar isso aqui numa variável. Então, leMatriz. Agora fazer uma matriz de 5 por 3. 5 linhas e 3 colunas. Então, vai ter 15 elementos. E ele não devolveu nada, né? Porque aqui não imprimiu nada aqui, porque eu guardei no M. Se eu botar o M aqui, pronto. O M tem ali todos os elementos que eu digitei, as suas 5 linhas e as 3 colunas. Então, certo? Então, ficou aquela lição para vocês fazerem uma função que imprime a matriz, mas imprime num formato bonitinho, uma linha embaixo da outra. Tá? Então, por hoje é só.